Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou o presbítero professor Tiago e hoje estamos iniciando mais uma aula da nossa Sala Abraão Digital. Um recurso para os professores da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 3 Lapa, que visa auxiliar e adicionar informações às lições dos nossos professores de EBD. Na lição de hoje, meus queridos, vamos estudar a lição de número 5, cujo título é Jesus é Deus. Nosso texto áureo está lá em João 1:1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A verdade prática diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, meus queridos, nós vamos estudar hoje a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Na nossa lição, nós temos aí a recomendação dos 3 objetivos da lição, que são: 1. Demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. 2. Explicar a heresia do arianismo. E 3. Apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Então, meus queridos, nós temos esses 3 temas que fazem parte dos nossos objetivos da lição. Ok? O seu aluno não pode deixar de sair da sala sem que veja esses 3 objetivos, sem que alcance esses 3 objetivos. Queridos, para preparar esta aula, nós fizemos uso de 2 materiais em particular. Quais são? Que eu recomendo, inclusive, para os irmãos. São 2 coleções, meus irmãos. Mas, como a heresia que nós vamos tratar é uma heresia antiga, que surgiu já na época da igreja primitiva e dos pais da igreja, nós utilizamos apenas o volume 1 de cada coleção, ok? As 2 coleções são do mesmo autor, professor Justo Gonzalez. A primeira, irmãos, é Uma História do Pensamento Cristão. Os irmãos estão vendo aí? Uma História do Pensamento Cristão, de Justo Gonzalez, o volume 1, que vai tratar do início até o Concílio de Calcedônia. Este volume, ele nos dá informações muito importantes a respeito dos detalhes dessa heresia que é o arianismo e como ela foi combatida teologicamente. Outro volume, irmãos, é a História Ilustrada do Cristianismo. História Ilustrada do Cristianismo, também volume 1, de Justo Gonzalez, que vai da Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados. Esses 2 materiais, irmãos, vão nos dar um panorama muito bom, muito interessante e muito detalhado a respeito de como a igreja tratou da heresia do arianismo, que é a heresia que nós vamos combater nessa aula, uma heresia que negava a divindade de Jesus Cristo. Enquanto o volume do Pensamento Cristão fala mais do aspecto teológico, o volume da História Ilustrada do Cristianismo fala mais do contexto geral, político, social e das discussões dos concílios da época. Ok? Então, meus irmãos, vamos dar início falando da divindade de Cristo. A divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é revelada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela tem uma base bíblica muito sólida, muito concreta, inclusive, meus queridos, contextos irrefutáveis, contextos decisivos que mostram a divindade de nosso Senhor, ok? Assim como a doutrina da Trindade, que nós estudamos na semana anterior, a divindade de Cristo, ela tem essas 2 peculiaridades, que são: ela é uma doutrina essencial para a soteriologia, ou seja, ela é uma doutrina fundamental para a salvação do homem. A soteriologia, a doutrina da salvação, como nós a conhecemos hoje, seria completamente diferente e ineficaz se Cristo não fosse divino. Então, a nossa doutrina da salvação depende da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E ela é também uma doutrina exclusivista, ou seja, ela determina se o nosso cristianismo permanece de pé ou cai. Ela determina se nós estamos dentro do corpo de Cristo
se fazemos parte da noiva de Cristo ou não, ok? Porque nós precisamos crer que o Senhor Jesus é divino. Isso é um ponto fundamental, essencial, indispensável da nossa salvação. Não deixe de falar isso para os seus alunos, ok? Crer na divindade de Cristo não é uma mera crença teórica. Não, ela tem implicações práticas para a salvação da nossa alma. Muito bem, meus queridos. Jesus Cristo é Deus. Jesus não é apenas o Filho de Deus, ele não é um filho criado, ele não é um filho que passou a existir, mas ele é o Filho eterno de Deus. Doutrina da filiação eterna, ele sempre foi o Filho eterno de Deus. Por quê? Porque ele nunca foi criado. Jesus Cristo não tem uma origem, ele não tem um princípio. Não existiu um tempo em que Jesus não existisse. Esse tempo não existiu. Por quê? Porque Jesus Cristo sempre existiu na eternidade passada, presente e futura. Ok? Então nós temos que ter isso em mente. É o que nós temos lá no nosso texto áureo, irmãos. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo se tratando da pessoa de Cristo. E o verbo estava com Deus. Jesus está com Deus desde o princípio, desde antes de todas as coisas. E o verbo era Deus, ou seja, ele desfruta da mesma essência, da mesma natureza divinas do Pai e do Espírito Santo. Nós temos diversos textos que vão nos mostrar, nos provar a divindade de Cristo, irmãos. Mas nós vamos focar aqui nos textos principais, nos textos mais decisivos para esse tema. E aí nós vamos começar, então, após João 1:1, com ainda o Evangelho de João, nós vamos ler um texto que é João, capítulo 20, João 20 e o verso 28, que diz assim: Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus reaparece após a sua ressurreição aos discípulos e Tomé, irmãos, é o discípulo mais incrédulo, que tem mais dúvidas, mais questionador. E o Senhor vem até ele e diz, não seja incrédulo, mas creia, seja crente. E Tomé olha ali para o Cristo e fala, Senhor meu e Deus meu. A declaração de Tomé, uma declaração inspirada pelo Espírito Santo, de que Jesus Cristo era Senhor e Deus. Ok? Um texto muito importante. Nós vamos também, meus irmãos, para o texto que é provavelmente um dos textos mais decisivos da divindade de Jesus, declarando diretamente sua divindade. De 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, irmãos. Verso de número 20, que diz assim: Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna, irmãos? É Jesus Cristo. Este é provavelmente o texto mais decisivo que trata diretamente de Jesus ser o próprio Deus, o verdadeiro Deus. Temos ainda outros textos, por exemplo, Filipenses 2:6, Tito 2:13, Isaías 7:14 e assim por diante. Sobre a divindade de Cristo, nós também temos que ter em mente, irmãos, que como Deus, nós temos que Cristo pertence, ele faz parte, ele está incluído no rol de atributos divinos. Ou seja, Cristo é portador dos atributos divinos incomunicáveis. Assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele tem os atributos divinos incomunicáveis. E quais são os principais, irmãos? E esse é um tema muito importante, porque nós temos os principais, que são a onipotência, a onisciência e a onipresença, ok? Ou seja, Jesus Cristo pode tudo, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares, ok? Lembrando que o atributo da onisciência, irmãos,
ele inclui até o que nós chamamos de contrafactuais. Ou seja, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles não sabem apenas o que aconteceu e o que acontecerá. Eles sabem isso, mas eles sabem também o que aconteceria se tudo fosse diferente, ok? Então, por exemplo, Jesus sabe o que aconteceria se Adão não tivesse pecado no Éden. Como estaríamos hoje? Ninguém sabe. Jesus sabe, ok? Jesus sabe o que aconteceria se não fosse eu a preparar essa aula, se fosse outro irmão. Jesus sabe como seria a aula dele, ok? Então ele sabe os contrafactuais. Ele sabe as realidades hipotéticas possíveis. Tudo bem, meus irmãos? Maravilha. Além desses três atributos principais, desses três atributos essenciais, nós temos outros que decorrem deles, que estão em harmonia com eles, que são ali atributos que vêm para somar aos atributos divinos incomunicáveis, que são a eternidade e a imutabilidade. Jesus Cristo, meus irmãos, ele é eterno e imutável, assim como Deus Pai e assim como Deus o Espírito Santo. Para isso, nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13, e o verso de número 8. Hebreus 13, 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ou seja, imutável. Quando ele é o mesmo? Ontem, hoje e para sempre. Em algumas traduções, e eternamente. Ou seja, ele é imutável e ele é eterno. Ele não muda, não há sombra de variação, ok? Tendo a perfeição plena, completa, Jesus Cristo não precisa mudar, não precisa melhorar, não precisa evoluir. Por quê? Porque ele já é o Deus perfeito, todo-poderoso, todo-sábio e todo-presente em todos os lugares. Além disso, irmãos, além da imutabilidade e da eternidade, nós temos o atributo da autoridade ou o atributo da soberania, ok? Que está ligado ao atributo da onipotência. Jesus Cristo, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é dono de tudo, ele controla tudo, ele governa sobre toda a sua criação, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Nós temos este atributo, ok? Da soberania. Temos também o atributo, irmãos, da capacidade de criar coisas, seres vivos, pessoas, o que ele quiser, a partir do nada, ou seja, a criação ex nihilo. É um atributo de Cristo. Cristo, irmãos, ele pode criar com um estalar de dedos. Pode criar tudo, um planeta, uma galáxia, o universo, todas as coisas, as hostes celestiais. Ele pode criar isso a partir do nada. A partir da existência de nada, Deus cria algo. Este é um atributo exclusivo de Deus, exclusivo do Pai, exclusivo do Filho, exclusivo do Espírito Santo. E por fim, meus irmãos, tem um atributo que é muito esquecido por vezes, mas que é por deveras importante, que é o atributo de ser capaz de perdoar pecados. Quem é capaz de perdoar pecados, irmãos? Apenas Deus. Eu não posso perdoar pecados. Um ser humano normal não pode perdoar pecados. Eu não posso fazer a justiça, satisfazer a justiça de Deus e perdoar os pecados. Cristo pode. O Pai pode. Deus pode perdoar pecados, ok? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é um atributo de Deus, um atributo exclusivo de Deus, incomunicável. Jesus pode perdoar pecados. Então, meus irmãos, Jesus, ele é portador desses atributos divinos, desses atributos incomunicáveis. Temos ainda mais um, meus irmãos. Jesus, ele é autoexistente. No escopo de toda a criação, nós temos dois tipos de seres, irmãos. Os seres dependentes e os seres independentes. Os seres que são mantidos e sustentados e os seres que são sustentadores. Jesus está em qual lado, irmãos? Jesus faz parte dos seres independentes, autônomos, sustentadores. Todas as coisas são sustentadas pelo poder do Filho, pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo. Cristo tem a vida em si mesmo, e ele sustenta todas as coisas pelo seu eterno poder. Ok?
Isso, irmãos, nós vemos lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo de número 26, que diz assim: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, Jesus Cristo, ele tem a vida em si mesmo, que ele mesmo diz que é um atributo de Deus, do Pai. Ele tem o mesmo atributo do Pai, a mesma substância, a mesma essência, a mesma qualidade, a mesma luz divina, ok? Ele tem a vida em si mesmo. Meus irmãos, são muitos textos provas dos atributos. Apocalipse 1 e 8, Isaías 9 6, Mateus 28 18, João 1, 47 48, 4, 17 18 e assim por diante. Mas o importante é que nós foquemos nisso. Jesus Cristo é o próprio Deus. E aí nós entramos nas heresias, meus queridos. A heresia principal que nós vamos tratar é a heresia do arianismo. O que é o arianismo, irmãos? É uma crença que advém de um presbítero chamado Ário, que vivia em Alexandria no século IV depois de Cristo, e diz a lição que ele começou a expor sua doutrina ali no ano 318. Os irmãos sabem que datas muito antigas assim são muito incertas, tá? Então os irmãos levem como aproximadamente 318. Qual que era a essência do arianismo, irmãos? A essência dele era preservar a humanidade de Cristo. Preservar, salvaguardar o atributo da humanidade de Jesus. O arianismo não está preocupado com a divindade de Jesus, ele está preocupado com a humanidade. Os irmãos vão ver por quê. E aí, irmãos, a frase que é até citada na lição, mas a frase característica dos arianos e de Ário era que houve um tempo em que o verbo não existiu. Houve um tempo em que o verbo não existiu. Ou seja, Jesus Cristo como verbo, ele foi criado. Ele não é eterno. Portanto, ele não é igual ao Pai. A nossa lição, irmãos, ela vai dizer que essa teologia vai dizer que o verbo ele não é eterno, ele foi criado. Porém, quando nós vamos a fundo, nós vamos ver que existem alguns detalhes sobre isso que a lição omitiu, mas nós vamos subsidiar aqui os irmãos. Então, irmãos, Ário começou ali em Alexandria a expor as suas ideias, começou a ganhar público, começou a ganhar evidência e começou a ser combatido pelos irmãos que eram ortodoxos, que eram crentes teologicamente corretos, que defendiam que Jesus era, sim, divino, coeterno, coigual, da mesma luz, da mesma essência, da mesma substância de Deus, o Pai. O principal foi Alexandre, o bispo ali de Alexandria, e depois será Atanásio, que vai substituir Alexandre como bispo de Alexandria e vai pôr um ponto final no arianismo como doutrina herética ali naquele momento, ok? Sobre isso, irmãos, vamos fazer uma pequena leitura no História Ilustrada do Cristianismo, do Justo Gonzalez. Nós vamos ler ali na página 166, ele nos dá um pequeno panorama dessa controvérsia, que ficou conhecida como controvérsia ariana. O Justo Gonzalez vai dizer assim: os pontos em debate eram vários e sutis, mas podemos resumir toda a controvérsia à questão de se o Verbo era coeterno com o Pai ou não, se Jesus e o Pai eram ambos eternos. Os arianos defendiam que apenas o Pai era eterno, que Jesus era um ser criado. Continuando. A frase principal em debate era se, como dizia Ário, houve tempo quando o verbo não existia. Alexandre, o bispo de Alexandria, dizia que o verbo sempre existira junto ao Pai. Ário dizia o contrário. Ário dizia que o verbo não era Deus, mas somente a primeira de todas as criaturas. Então esse é o resumo, meus queridos, da controvérsia. De um lado você tem os ortodoxos, Alexandre, defendendo a eternidade do verbo, a divindade do verbo, defendendo a onipotência do verbo,
a onisciência do verbo e assim por diante. E do outro lado você tem Ário defendendo que o verbo era um ser muito poderoso, era o primogênito da criação. Em que sentido? No sentido de que o verbo era o primeiro ser a ser criado, ou seja, Jesus ele tinha sido criado, ele não era gerado eternamente, ele não era eterno. Em algum momento o Pai criou a Jesus, eram que defendiam os arianos e Ário, seu líder, ok? Então vamos lá, irmãos. Essa heresia nega claramente a divindade de Jesus. Ela estabelece uma hierarquia na qual Deus, o Pai é Deus, de uma única substância, de uma única qualidade, o Deus eterno, e Jesus Cristo é, entre aspas, um Deus menor, um Deus com D minúsculo. Ele é um ser especial. Porém, irmãos, ele não é uma divindade plena, ou seja, como se Jesus fosse uma espécie de semideus, um Deus menor, um Deus de segunda categoria. Ele era especial, ele era o primeiro a ser criado, o primogênito da criação, mas ele não era Deus coigual e coeterno ao Pai, ok? E aí tem um detalhe muito sutil, meus irmãos, que a lição não pegou, mas aqui nas pesquisas nós identificamos, que é o quê? Ário, irmãos, o debate talvez tenha durado tantos anos. Por quê? Porque Ário ele tinha muita sutileza e detalhes na sua formulação teológica. De modo que o Ário definiu, criou, né, desenvolveu uma ideia de dois verbos. Então, para Ário, existiam dois verbos. Não era só um verbo, eram dois verbos. Então, quando alguém chegava e falava assim, o verbo de Deus é eterno, Ário concordava, falava, é verdade, o verbo de Deus é eterno. Que verbo? E aí o primeiro verbo de Ário era o verbo num sentido impessoal. O que era o verbo para Ário? Era a sabedoria de Deus, o raciocínio de Deus, a razão de Deus. Esse verbo, que era a sabedoria de Deus, a razão de Deus, a lógica de Deus, esse verbo era eterno, sempre esteve com Deus. É o verbo é eterno. Mas existia outro verbo, que era Jesus Cristo, que era o verbo encarnado. E aí Ário vai dizer, o verbo encarnado, ele foi criado. Ele encarnou, ele surgiu em algum momento. Esse verbo não é eterno, ele foi criado no tempo. Então, para Ário, irmãos, existiam dois verbos. A sabedoria de Deus, que era impessoal, era eterna, sempre esteve com Deus, era um atributo de Deus. É como se fosse a onisciência. E o outro verbo era Jesus Cristo, era o verbo pessoal. Este verbo foi criado. Ele não é gerado, ele não é eterno, ele foi criado. Por meio dele, como primogênito de toda a criação, foram feitas todas as coisas. Então, qual é a lógica de Ário? Deus cria Jesus. E Jesus, sendo um semideus, tendo poder, Jesus cria todas as coisas. Mas Jesus também havia sido criado por Deus. Ou seja, Deus é o Pai, onipotente, onisciente, onipresente, não criado. Jesus é um deusinho menor, criado. E todas as coisas que Jesus criou, criadas. Ou seja, Jesus faz parte da criação e não da divindade. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Tranquilo? Então ele vai defender que Jesus era um ser criado. Ele era o primeiro a ser criado. Ele era especial, mas ele não era eterno. O Ário vai dizer ainda, irmãos, que Jesus ele não poderia ser da mesma essência, da mesma substância, ou da mesma natureza, ou da mesma semelhança do Pai. Ou seja, Jesus não era igual ao Pai. O Filho não poderia existir sem um começo. Então, para ele, o ponto-chave é esse. Jesus precisava ter um começo, ele precisava ter sido criado em algum momento. Ok? Por quê? Porque, para ele, na lógica do arianismo, se Jesus fosse eterno, ele não seria filho. Ele seria igual ao Pai. Se ele fosse igual ao Pai, ele seria irmão do Pai. Ou seja, não existe doutrina da paternidade eterna, nem doutrina da filiação eternas, ok? Porque se Jesus fosse um coeterno e coigual ao Pai, ele não seria filho, ele seria irmão do Pai. Aí seriam dois deuses. Ele afirma que todas as coisas foram criadas pelo Filho, mas o Filho foi criado pelo Pai. E a divindade de Cristo, irmãos, e olha que interessante, quando ele fala que Jesus é um Deus menor, ele vai defender um tipo de divindade muito sutil, que é uma divindade, irmãos, como nós poderíamos dizer? É uma divindade, por exemplo, ok? É uma divindade, irmãos, que não é que Cristo era divino para Ário na mesma substância, na mesma essência do Pai, não.
Cristo era divino em um sentido de que ele seguia os exemplos perfeitos de obedecer ao Pai. Então ele era uma espécie de super-humano, um humano divino por quê? Porque ele está próximo de Deus. Ele é o ser humano mais próximo a Deus, então ele é divino, por estar próximo ao Pai, mas ele não tem a mesma essência. E ele é divino num sentido pedagógico, ok? Num sentido, irmãos, de exemplificar. Isto é, Cristo ele é humano, mas ele faz tudo tão certo, tão perfeito, tão santo, que ele nos aponta para uma divindade, para um tipo de divindade, que é o tipo de divindade que nós temos que seguir. Ou seja, Cristo ele é tão perfeito que ele é o nosso exemplo. E se ele é humano e consegue ser perfeito, eu, humano, consigo ser perfeito. Então, Cristo é divino em um sentido pedagógico. Ele nos aproxima da divindade através da sua perfeição, da sua obediência perfeita. E nós, se ele é humano e conseguiu, nós também podemos conseguir sendo obedientes como Cristo foi. Qual é o problema disso, irmãos? Primeiro, não foi Deus que morreu na cruz. Segundo, isso fere a doutrina do pecado original, porque se Cristo era só um homem e ele foi perfeito, eu posso ser perfeito. Você pode ser 100% perfeito. Então o pecado, ele não nos manchou, nos afastou completamente, definitivamente de Deus. Ou seja, nós temos uma natureza que não é caída, uma natureza parcialmente caída e não totalmente caída, como defende a teologia ortodoxa. Então ele fere a doutrina da queda, a doutrina do pecado. E aí, meus queridos, ele vai dizer o seguinte também, que a filiação de Cristo não pode ser uma filiação eterna. Ela tem que ser uma filiação por adoção igual à nossa. Então a salvação aí, irmãos, não se dá pelos méritos e pela justiça eterna de Cristo. A salvação se dá pelo exemplo de Cristo. Ou seja, Cristo foi um ser humano tão bom e tão perfeito que ele foi adotado pelo Pai. Ele não é Deus, na mentalidade deles. Ele não é filho eterno, ele foi adotado pelo Pai, como um filho. E nós também podemos seguir o mesmo exemplo e sermos adotados pelo Pai através da nossa conduta perfeita, da nossa própria justiça, e não da justiça perfeita de Cristo. Ok? A justiça perfeita de Cristo, ela é um exemplo para nós, mas ela não é uma justiça imputada a nós. E aí, irmãos, claro que ele não era o unigênito do Pai no sentido de ser o único filho verdadeiro de Deus. Ele era o unigênito do Pai no sentido de ser um filho especial de Deus, o primeiro criado, o primeiro gerado, mas ele ainda era apenas um homem. Por isso, o arianismo ele vai defender, ele vai tentar salvaguardar a humanidade de Jesus. Tudo bem? E aí nós temos outra consequência, que é o quê? Jesus não tem a dupla natureza, a natureza hipostática de Cristo, na qual ele é 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo. Jesus ele tem apenas a natureza humana. Ele não é um ser divino. E aí a gente fere a doutrina de Jesus Cristo. E aí, para terminar, meus queridos, quais são as implicações disso, irmãos? Os ensinos diários eles vão ser condenados no Concílio de Nicéia, em 325. Ele vai continuar ensinando isso, o movimento não morre, e depois Atanásio vai promover vários debates e vai combater os arianos, em uma situação ali até meio dramática. O resultado disso, irmãos, é que se eu nego a divindade de Jesus, eu nego a trindade. E se eu nego a divindade de Jesus, eu tendo a negar a divindade do Espírito Santo, irmãos. Porque aí eu mantenho a pessoa de Jesus, mas tiro a sua divindade. Eu mantenho o poder do Espírito, mas tiro a sua pessoa. Ou seja, nem Jesus nem o Espírito são pessoas divinas, apenas o Pai o é. Ok? Eu perco a divindade do Espírito Santo. Além disso, meus irmãos, eu começo a trabalhar com traduções, com teologias que são nocivas à igreja, nocivas à prática da fé comum e, principalmente, começa-se a alterar os textos para fazer jus a essa doutrina. E não o contrário, adaptar a doutrina à palavra de Deus, ok? O maior exemplo disso é a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, quando a gente vai falar de um movimento moderno, que é uma tradução que insere 237 vezes a palavra Jeová no Novo Testamento, que altera vários textos, que inclui várias preposições, artigos, vírgulas, para dar a um texto um sentido diverso do original, a fim de defender as suas doutrinas que nós consideramos heresia. Ok? Além disso, irmãos, nós temos outras ofensas à fé verdadeira, como, por exemplo, a fé muçulmana, que vai defender que Jesus é apenas um
profeta e não filho de Deus. Lógico que aí nós temos um problema básico, porque se eles defendem que Jesus era um profeta e Jesus disse que ele era Deus, então, irmãos, ou ele é um profeta ou ele é um mentiroso. Se ele é um profeta, então ele é Deus. Se ele é um mentiroso, então Allah falou que Jesus era um profeta e Allah mentiu, porque ele não é. Problema para os muçulmanos, não para nós. Fora outras heresias e movimentos heréticos, como o movimento espírita, que vai defender que Jesus é um ser iluminado, mas ele não é da mesma essência divina de Deus, ele é um ser evoluído e assim por diante. Todos os movimentos, irmãos, que ou vão cair em um monoteísmo fatalista, de um único Deus em uma única pessoa, que nem o judaísmo defende, ou que vão cair, irmãos, em um movimento de todo mundo vai virar divino, como os mormons, ou todo mundo, ou rebaixa Jesus Cristo à condição de ser iluminado, de ser especial, de criatura especial, e assim por diante. Todos eles incorretos, combatidos pela Escritura, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos teólogos medievais e agora por nós, ok? Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, espero ter dado alguns subsídios, feito algumas discussões aqui e espero contribuir para a aula de cada um. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, que é Deus. Amém.